Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês se encontram? Tudo certinho? Como foi o seu fim de semana? O meu foi maravilhoso com a presença do Senhor. Eu passei o final de semana inteirinho em casa e foi uma benção. Tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Erlete Fortes, eu sou escritora e autora do livro Nas Garras do Perverso. Eu escrevi este livro baseado em uma história real, a minha própria história de vida, onde eu narro experiências do tempo que estive casada por 6 anos com um narcisista abusador, oculto perverso, né? Oculto perverso. E eu decidi escrever este livro com o objetivo e o propósito de ajudar outras pessoas que estão exatamente neste momento passando pelas mesmas situações que eu passei. Situações de agressões, de violência, de abuso. Gostaria de dizer para você que existe uma saída para sua vida. Você não precisa se enterrar nesse relacionamento. Você não precisa se enterrar nessa situação de derrota e de tristeza, tá bom? Jesus tem uma vida nova para você. Você não está aqui por acaso, aqui neste mundo por acaso, tá bom? Sua vida tem sentido, tem propósito e você vale mais do que o mundo inteiro, tá bom? Para o Pai. Queridos, hoje eu quero falar um pouquinho, mas antes disso, né? Gostaria que, por gentileza, você deixe aqui o seu like, também deixe o seu comentário para a gente interagir e compartilhe esse vídeo para que a minha mensagem alcance mais gente, tá bom? Para me ajudar no crescimento do canal. Você vai estar compartilhando um vídeo com uma mensagem que edifica, vai estar ajudando outras pessoas e também vai estar me ajudando no crescimento do canal, tá bom? Então, pessoal, o assunto de hoje, eu vou falar um pouquinho porque uma inscrita aqui do meu canal, ela pediu para mim fazer um vídeo sobre este assunto, tá? Na internet você encontra vários psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, todos eles falando especificamente sobre este assunto de narcisista, né, desse transtorno. E eles sabem te explicar muito melhor, tá bom? Porque como eu já falei nos outros vídeos aqui, eu não sou uma profissional da saúde desta área, tá bom? Eu só falo das experiências que eu tive, né, ao lado de um narcisista e de pessoas narcisistas ao longo da minha vida, e eu também falo das minhas experiências e porque eu fiz terapia, então eu tive conhecimento sobre esse transtorno, tá bom? Mas eu não me aprofundei, porque eu não me especializei nem estudei para ser um profissional dessa área, tá bom? A minha área que eu me formei é de serviço social, né? Então, se você tem alguma dúvida sobre assistência social, os serviços ofertados, né, pelo governo, para você, quiser saber mais sobre os seus direitos, também pode me deixar perguntas ali que eu vou respondendo, tá bom? Eu respondo todo mundo. Pessoal, então vou falar um pouquinho deste assunto aqui, que é o contato zero, pedra cinza e o tratamento de silêncio. Pessoal, o tratamento de silêncio é como eu já expliquei para vocês nos outros vídeos. O narcisista, ele vai, né, depois tem todo um ciclo abusivo. Primeiro o bombardeio de amor lá na lua de mel, né? Depois vem ali a fase da desvalorização. Na fase da desvalorização, o narcisista ele te dá o tratamento de silêncio. Daí você me pergunta, Erlete, o que é o tratamento de silêncio? É quando você está ao lado de um ser das trevas e ele ignora você como se você não existisse, faz você se sentir um lixo. Meu ex-marido, ele fazia isso às vezes comigo. E eu lembrei de uma situação que eu vivi na minha vida no primeiro casamento que eu tive. Por isso que eu tenho certeza que aquela gente era narcisista. Tá? Porque foi exatamente por causa do tratamento de silêncio que eu abandonei meu primeiro ex-marido. Quando eu fui pra casa dele, ele tinha armado uma armadilha pra mim, né? A gente foi morar numa casinha lá. Ele me tirou da casa dos meus pais e me levou pra um chiqueiro. Pra morar no chiqueiro. Mas aquilo era só... Depois eu entendi que aquilo era só uma maneira, né, de fingir que nós ia morar sozinho, né? Porque o propósito dele também era me levar pra casa da mãe dele, que também era uma velha narcisista.
Já imaginou? Daí você já começou a me maltratar. Com 2 meses de casamento, começou a me maltratar. Daí já tava me maltratando, me levar pra casa da mãe dele, que era outra velha narcisista, que queria, né, ficar com o filhinho dela lá. Porque vocês sabem que narcisista eles querem usar e se beneficiar das pessoas a vida inteira, né? De todo mundo que se aproxima deles. Então, eu fui, com 2 meses de casada, eu fui morar com a velha e com ele. Daí mesmo que minha vida eu já tava sofrendo, daí mesmo que minha vida virou um inferno. Daí teve um tempo, 11 meses de casada, porque foi com esse tempo, foi esse tempo que eu fiquei casada com ele. E com 11 meses ele me deu tratamento de silêncio. Começou a me ignorar dentro de casa. Qual foi a minha reação? Um dia na mesa, porque os narcisistas, eles levam as suas vítimas a explodir, né? Eles manipulam tanto a situação ali, porque eles querem mostrar para as outras pessoas que a vítima, na verdade, é que não presta. É que ela é uma desequilibrada, né? Se você se aprofundar nesse transtorno, você vai perceber que eles agem assim. Daí quando você explode, a louca é você. Se você passou por uma situação dessa, cai fora o quanto antes. Não fique tentando provar para as pessoas que você é a vítima da história, porque o tempo mostra quem é quem. Tá bom? O tempo é o senhor da verdade e da razão. Então eu explodi, né, na mesa, eu estava comendo, explodi na mesa, quase que eu peguei uma vassoura e dei uma surra na velha, e dei uma surra nele também, e em outra pessoa que estava ali morando com a gente também. Graças a Deus que eu não fiz isso, eu agradeço a Deus, porque quando eu perco o controle, quando eu perdia, né, o controle, eu era novinha, era muito brava, muito raivosa, por todas as coisas que eu já tinha sofrido na minha vida, né? Graças a Deus que eu não perdi o controle. Eu peguei a minha bicicleta, porque assim, ó, a única coisa que eu tinha, eu me lembro que a minha mãe, ela perguntou pra mim, vocês olham só como eu era infantil. Eu tinha 15 anos de idade. E eu não tenho nenhum problema de conversar e falar abertamente sobre isso, sobre a minha vida, tá? Porque hoje eu sou uma pessoa completamente curada. Então, como eu estava falando aqui, a minha mãe, né, ela perguntou pra mim quando eu tinha 15 anos de idade, Erlete, o que você quer de presente? Uma festa de 15 anos ou uma bicicleta? Eu não pensei 2 vezes, eu disse, mãe, eu quero uma bicicleta. Porque eu era bem infantil. E mesmo eu escolhendo uma bicicleta, as minhas irmãs disseram, por que será que ela escolheu uma bicicleta? As minhas irmãs não me entendiam, elas me achavam, porque eu tinha a minha irmã um pouquinho mais velha, que ela me chamava eu de criançola. E eu era. E hoje, por isso que eu aconselho as jovens a não pensar em casamento tão cedo. Tem pessoas que já têm maturidade para pensar em casamento cedo, mas eu aconselho primeiro estudar, né, conseguir sua profissão, para ter a sua própria independência. Então, e na verdade foi isso que eu sempre quis, né? Eu nunca entendi por que minha mãe e meu pai, mesmo vendo minhas atitudes infantil, já achavam que eu deveria me casar e me jogar naquele casamento com 15 anos. Mas foi o que aconteceu, pessoal. Eu recebi tratamento de silêncio com 17 anos, né? Porque eu comecei a namorar o Ser das Trevas com 15 e casei com 17. E no mesmo ano que eu casei, eu me separei. 11 meses de casada. Então, eu peguei a minha bicicleta, né, e saí e fui para casa da minha outra irmã. Cheguei lá, contei tudo o que estava acontecendo, ela me apoiou, vai embora. Eu peguei, na mesma hora, nem voltei mais para casa, deixei a bicicleta lá na casa dela, peguei o primeiro ônibus que tinha para a cidade do meu pai e da minha mãe e me mandei. Mas na verdade eu fui para casa da minha irmã, que morava em outra cidade. Eu fugi. Fui morar com a minha irmã. Fiquei 2 anos morando na casa da minha irmã, mas meu pai e minha mãe, eles entenderam depois que tinham errado comigo e me perdoaram e eles queriam que eu voltasse para casa. 2 anos depois eu voltei para casa, mas já com o apoio do pai e da mãe. Então foi por isso, foi exatamente por causa do tratamento de silêncio que eu abandonei o primeiro Ser das Trevas, tá?
E olha só, pessoal, não existe nada pior do que o tratamento de silêncio. Tá bom? Você não merece passar por isso. Se você está passando por uma situação dessa, cai fora. Cai fora. Não pensa duas vezes, cai fora. Se tu tá ao lado de uma pessoa que não te respeita, que não te valoriza e que não para conversar com você, cai fora. Você não precisa estar ao lado dessa pessoa. Tá bom? Ai, Erlete, mas eu casei com uma pessoa infantil, uma pessoa que não cresceu, não é maduro o suficiente. Você não é mãe desse marmanjo, minha filha. Você não é mãe dessa criatura, meu querido. Se essa pessoa te enganou, você foi enganado e você percebeu que você foi enganado, cai fora. Eu tenho casos na minha família de armadilhas, de pessoas que fizeram armadilha para casar com pessoas da minha família e conseguiram, mas deu ruim. Deu ruim. Tá bom? Continuando aqui falar sobre os outros assuntos, eu vou ler aqui rapidinho, porque já passou o meu tempo, né? Já tá em 11 minutos, meu Deus. Eu vou falar aqui do que é o contato zero. Vou ter que falar bem rapidinho agora. Pessoal, o contato zero é quando você pega e você corta todo e qualquer tipo de relacionamento com o ser das trevas. Eu fiz isso com o meu segundo ex-marido agora. Eu cortei completamente, eu não quero saber de nada. Eu não quero saber, eu bloqueei ele no meu Face, eu bloqueei no meu Instagram, eu bloqueei no meu celular e não quero saber. Se alguém vier me falar alguma coisa sobre ele, mas eu tiro apagando da minha frente. Eu não quero saber. Porque macacos voadores existe para quê? Para levar e trazer fofoca. Só que você tem que, de verdade, cortar todo o relacionamento e não querer saber mais. Não quero saber. Se alguém vir tentar falar com você, manda essa pessoa cair fora. Eu já mandei pessoas pegar e levar para dentro da sua casa. Ai, Erlete, tu... Porque assim, o ser das trevas, ele sabe enganar os outros. Ai, Erlete, porque tu tem que perdoar, tu tem que dar uma segunda chance. Eu digo, minha filha, se você acha que eu tenho que trazer para dentro da minha casa, você leva para dentro da sua casa. Aguenta. Você aguenta. Tudo que ele fez para mim, tudo que ele me extorquiu, tudo que ele me roubou, os meus cartões de crédito que ele usou, que ele fez dívida gigante no meu nome, aceita isso na tua vida e depois você vem falar comigo. Daí eu vou aceitar conversar contigo. E eu não quero saber se é pastor, se é padre, se é papa, se é papa, se é presidente da república, eu não quero saber. Antes eu ouvia essas pessoas e as pessoas conseguiam me manipular, mas eu tô num nível de libertação que ninguém mais dá pitaco na minha vida. Ninguém. Nem se descer um anjinho do céu e brilhando com as asinhas resplandecendo, dizer pra mim, volta pra ele, dá uma segunda chance, eu vou olhar pra ele e vou dizer, é ruim, e ó, vou vazar. Tá bom, pessoal? Não é porque eu sou do mal, mas é porque assim, ó, a gente tem uma hora que a gente tem que tomar uma posição na nossa vida. A gente tem que crescer. Tem uma hora que a gente cresce e aprende. Daí você entende que ninguém mais pode manipular a sua vida. Que você não pode mais ser uma Maria vai com as outras. Que você tem que ter convicções daquilo que você acredita, para não deixar A, B ou C, ou padre, ou papa, ou presidente da república te manipular. Você consegue compreender o que eu estou falando? Ó, pessoal, esse é o contato zero. E a pedra cinza, nesse caso aqui, é quando a pessoa não tem como deixar de conviver com o narcisista, né? Não tem como excluir da sua vida, ou porque é uma mãe narcisista, ou porque é um pai narcisista. Daí a psicologia explica que você deve aplicar a pedra cinza, né? Ou se manter neutro em relação às atitudes e provocações do narcisista. Você se mantenha neutro. Não deixa aquilo te afetar, não caia nas armadilhas dele, nos gatilhos, né, emocionais que ele vai tentar, porque na verdade é o narcisista que implanta em você os gatilhos emocionais e ele sabe usar muito bem isso. Você tem que se libertar de tudo isso.
Eu conheço uma pessoa da minha família que é narcisista, que está ligada a ele, usava uma estratégia para fazer ele obedecer ela. Ai, porque começava as brigas, ela já começava a chorar e fazia um escândalo e, né? Daí ele sempre voltava atrás. Hoje isso já não funciona mais. Agora ela usa outra tática. Agora ela usa a tática que ela usa é ameaçar ele. Ela ameaça ele de processar, né? Ou de ameaça mesmo. Os narcisistas, eles são assim, eles querem te forçar a fazer coisas que você não quer fazer, querem te forçar a casar com eles, querem te forçar a ajudar eles, entregar todo o teu salário, eles te forçam a fazer isso. Tá, mas você não precisa ser uma vítima desse tipo de coisa, tá bom, pessoal? Meu vídeo já se estendeu demais, tá bom? Porque aqui o meu objetivo é fazer vídeos curtos. Eu agradeço de todo o meu coração a interação de vocês, tá? Agradeço de todo o meu coração por compartilharem meu vídeo. Agradeço as mensagens de carinho. Deixem mensagens aqui pra mim, tá? Falando sobre os assuntos que vocês querem que eu fale, tá bom? Desculpa se eu me alterei algumas vezes nos vídeos. É que quando eu lembro de tudo que o Ser das Trevas fez pra mim, e eu lembro que tem tanta gente passando por essas situações, é revoltante, pessoal. É revoltante porque eu não quero, uma pessoa de bem não quer ver outras pessoas sendo humilhadas, sendo massacradas. Nós que somos pessoas do bem queremos ver as pessoas felizes. Eu quero, pelo menos, de verdade. Eu quero ver você feliz, pleno, em plena saúde, tá bom? Por isso que eu decidi fazer esses vídeos para ajudar outras pessoas a se levantar, tá bom? Meu beijo carinhoso, um grande abraço e até o próximo vídeo.